Olá, amigos! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Neste período de férias, nós escolhemos viver mais perto da água e do sol, o que se revelou uma bela escolha. E só por isso, nesse primeiro episódio depois das férias, nós vamos falar do Hydro Man. O Hydro Man é um personagem que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da Eastern Color Printing, em 1940, criado por Bill Everett. O criador do Hydro Man lembrou que quando um amigo de infância lhe sugeriu a ideia do personagem, ele achou que era uma ideia completamente absurda, tão ridícula, que ele não deu muita atenção. E ele pensou, claro, ele poderia se transformar em água, podia correr pelos esgotos de Nova York e pelas redes de água. Você poderia abrir uma torneira da cozinha e sairia um Hydro Man. Mas o Steve Douglas, que era o editor da revista Hero, gostou da ideia e coube ao Everett desenvolver a primeira história desse personagem. Ele deu o nome de Bob Blake para a identidade secreta do Hydro Man, porque o cara que teve a ideia se chamava Bob. Era uma maneira de dar-lhe crédito por lhe contar a história do herói sem ter que pagar por ela. O sobrenome do seu herói, Blake, foi tirado do nome do meio de Everett. Muito bem, em 1942 entrou na história o Rainbow Boy, ou Rapaz Arco-Íris, um garoto chamado Jay Watson, que quando era exposto à luz solar, conseguia voar na velocidade da luz, deixando um rastro semelhante a um arco-íris que ele podia controlar para fazer qualquer coisa com aquilo. Era uma coisa bem parecida com o que o Lanterna Verde fazia com o seu anelzinho, só que com as cores do arco-íris. Esse rapaz arco-íris passou a ser o, entre aspas, ajudante do Hydro Man. Mesmo assim, as aventuras desse herói terminaram em 1945, ou por conta de uma seca, ou simplesmente porque caíram as vendas da revista. A história desse herói é a seguinte: em 1940, um jovem engenheiro químico chamado Harry Thurston criou acidentalmente um composto que poderia converter carne humana em água e derramou um pouco na mão. Ele chamou seu amigo Bob Blake, que foi acidentalmente encharcado com uma grande quantidade da substância e se transformou completamente numa espécie de água-viva. Harry encontrou um antídoto e jogou tudo em cima do Bob. Restaurado à forma humana, o Bob logo descobriu que agora podia transformar qualquer parte do seu corpo em água e controlar sua forma e o movimento. Então, após ser encharcado com esse novo composto químico, o Hydro Man passou a poder transformar qualquer parte do seu corpo em água e trabalhar contra o crime. Ele decidiu fazer bom uso dessas suas novas habilidades, criou uma fantasia como todo super-herói e se tornou um combatente regular do crime, se autodenominando Hydro Man. No início da sua carreira, ele aparecia apenas de calção e sem camisa, mas depois ele passou a usar uma camisa transparente. Nas suas aventuras, o Hydro Man derrota espiões, enfrenta uma invasão alienígena liderada pelo Grande Perigo Amarelo, luta contra o vilão fantasma, persegue o vilão alquimista e o assassino americano Blackbird. Em algum momento, depois da Segunda Guerra Mundial, o Hydro Man e o rapaz Arco-Íris foram presos e aprisionados na mística urna de Pandora, junto com vários outros heróis, por um vilão enlouquecido chamado Fighting Yank. Décadas depois, a urna foi quebrada e os heróis libertados. O Hydro Man se aliou então a um grupo de heróis chamado os Superpoderosos, que estavam determinados a lutar contra todas as ações totalitárias e a agenda dos governantes do mundo naquele tempo. Mas aí aconteceu na trajetória desse herói uma coisa bem parecida com o que já tinha acontecido com o Capitão Marvel. Em 2008, o Hydro Man reapareceu, mas agora com o nome de Hydro, para evitar um conflito com a Marvel Comics, que tinha criado um personagem chamado Hydro Man, que era muito do mal. Esse Hydro Man é um super vilão que aparece nos quadrinhos da Marvel, tendo sido criado pelo escritor Dennis O'Neil e pelo artista John Romita. Esse personagem da Marvel apareceu pela primeira vez em 1981, quando o Hydro Man da DC Comics estava aposentado. E esse novo herói passou a ser um dos inimigos mais frequentes do Homem-Aranha. Essa nova história é a seguinte: tinha um sujeito chamado Morris Bench, que era um tripulante de um navio, que por acidente é jogado ao mar pelo Homem-Aranha, no momento em que um poderoso gerador experimental estava sendo baixado ao oceano para testes.
Com essa queda, ele foi exposto ao processo de conversão de energia daquele gerador e, ao ser bombardeado com gases vulcânicos, a estrutura celular do seu corpo foi completamente alterada. Quando ele foi resgatado do mar, seu corpo começou a exalar grandes quantidades de uma substância aquosa, que ele, o Bent, inicialmente achou que era simplesmente suor. Mas aí, irritado com esse suor que nunca parava e já puto com o Homem-Aranha por tê-lo derrubado do navio, ele acabou descobrindo que podia converter seu corpo em um líquido aquoso. E aí ele, por causa disso, ele passou a culpar o Homem-Aranha por essa tragédia na sua vida e se voltou para uma vida de crimes enquanto buscava vingança contra o Aranha. E aí, a partir disso, ele dedica a sua vida a caçar o Aranha através de muitos chuveiros, esgotos e torneiras, tentando se vingar, mas como todo vilão, sempre sendo derrotado. No próximo episódio, nós vamos falar de outro super-herói da Era de Ouro dos quadrinhos. Então, até lá!